colocar o estudante no centro de todo o processo, é preciso, antes de mais nada, compreender o perfil dos estudantes do século XXI. O desenvolvimento cognitivo é diferente. Pesquisas afirmam que, de acordo com o tipo de estímulos que recebem desde pequenos, eles possuem maior controle sobre o fluxo e a sobrecarga de informações. Dizemos que são multitarefa, uma vez que conseguem realizar várias coisas ao mesmo tempo, conseguindo manter o foco na tarefa que é prioritária. Além disso, contam com as tecnologias digitais em sua vida diária, facilitando a busca por novos conteúdos. No aspecto social, esses estudantes ampliam seus relacionamentos reais em comunidades virtuais, colaboram em rede, deixam de ser meros usuários e passam a ser produtores de conteúdos. Blogs, vídeos e jogos são utilizados por eles, mas também são produzidos. Vamos ver a seguir depoimentos de professoras do Ginásio Experimental Carioca, o GEC, no Rio de Janeiro, que levaram em conta o perfil dos alunos e buscaram uma aula com formatos diferentes. Observe as conquistas com as novas ações que elas implementaram. A ideia da organização da sala é que a gente tem uma aula diferente para o aluno. Que o nosso aluno está muito desmotivado hoje em dia, com tanta coisa que está acontecendo aí fora, com tanta tecnologia. Então a gente busca ter uma aula diferente do tradicional, que envolva mais, que motive mais o nosso aluno. Então, se a gente vai fazer uma aula que a gente precisa de 4 estações, a gente divide a sala em 4 grupos, a gente procura dividir de forma igual a quantidade de grupos, para que na rotação isso não falhe muito, mas sempre tem um aluno que falta, ou o aluno que está em outra atividade na escola. E além disso, a gente procura priorizar numa estação, trabalhar uma habilidade mais da parte de artes, com recortes, em outra habilidade, questão mais do uso do computador, uma questão mais tecnológica, em outra questão da leitura, da redação, da escrita. Então os grupos funcionam mais ou menos dessa maneira, cada grupo com uma habilidade diferente a ser trabalhada. Eu acho que essa metodologia, ela tem o objetivo de alcançar além da questão conteúdo, né? Além do conteúdo de uma disciplina, né? Ela visa também a preparação do aluno como sujeito, como cidadão mesmo. Bom, eu gosto mais nessa aula mesmo, porque nessa aula todo mundo pode trabalhar junto, ninguém diferenciado, que ninguém trabalha só entre ele mesmo. Bom, eu também gosto dessa aula porque eu ajudo as pessoas e elas me ajudam também. Um aspecto importante que nós temos trabalhado com o aluno de graduação de docência é a vivência do currículo e das práticas de ensino. E não apenas estudar sobre as práticas de ensino, mas vivenciar essas práticas de ensino. Por exemplo, se eu vou trabalhar com eles com uma rotação por estações, eu vou apresentar 2 perguntas, primeiramente. O que é isso que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo? A partir do momento que essa prática foi vivenciada, a gente retorna a discutir o que essa prática tem de impacto em relação a práticas anteriores que nós fazíamos sem o uso de rotação por estações, por exemplo. Então, nós vamos questionar em que essa prática se diferencia de outras formas de fazer. Por exemplo, eu poderia fazer as mesmas atividades realizadas em rotações por estações de maneira linear. Porém, isso seria vivenciado de uma forma diferente. Então, que ganhos a gente tem quando a gente trabalha com a rotação por estações? Essa é uma pergunta que a gente tem feito para que eles não só vivenciem, experimentem, mas também reflitam sobre o porquê estão fazendo. E temos coletado depoimentos importantes, interessantes. Por exemplo, o aprendizado de gestar o tempo, de se organizar dentro do tempo previsto para uma estação, de gerenciar a participação de todos, o fato também de trabalhar em grupos pequenos e isso facilitar a participação daqueles que têm um pouco de dificuldade de falar num grupo maior. Então, os alunos têm trazido isso como um diferencial do trabalho com rotação por estações. Falar num grupo pequeno é mais fácil para aqueles que não se sentem à vontade de falar num grupo grande. Um outro aspecto importante que eles têm trazido é o fato de, por meio das rotações por estações, quando eles trocam de grupo e trocam também
os membros entre o grupo, aqueles que vêm para um novo grupo, já vêm com uma experiência anterior de ter passado numa outra estação. Então, isso acaba trazendo uma contribuição maior dentro do grupo. Ou seja, ele traz uma experiência que o outro ainda não teve. E esse outro tem uma experiência que o que está chegando ainda não tem. Então, isso tem sido um aspecto importante que nós temos trabalhado e que tem sido um diferencial. Ele não estuda sobre alguns modelos de ensino híbrido, ele vivencia modelos de ensino híbrido. Também a sala de aula invertida, né? Um aspecto importante. Não basta mandar ler o texto em casa e trazer para uma discussão. Nós temos problematizado esse texto e pedido que, a partir de um fórum ou a partir de uma situação problema, que haja uma discussão e que a gente possa, por exemplo, levar essa discussão para um olhar fora da escola. Numa visita a uma escola, por exemplo, que nós realizamos, os alunos tiveram uma leitura anterior do texto, uma discussão no fórum para dizer e para trocar ideia entre eles. O que é que as reportagens pesquisadas, o que é que os textos lidos não me trazem de informação clara e que eu quero saber sobre essa escola? A partir disso, nós construímos um roteiro de observação da visitação à escola e uma entrevista à diretora. Então, explicar isso, né, questionar isso para o aluno. Por que trabalhar dessa forma? Por que fazer isso previamente? É uma maneira dele experimentar aquilo que a gente espera que ele também faça como professor.